Olá a todos, sejam bem-vindos a uma integração de conteúdo, uma conversão de um curso que seria prático numa cachoeira, município próximo de Manaus. Esse curso essa palestra, será intitulada Integração da Meditação com a Natureza e Ecoturismo. Me chamo Thiago Vital Barroso, sou bacharel em enfermagem, pós-graduado em docência universitária, em documentoscopia com ênfase em perícia judicial, neurofuncional, residência no Hospital Universitário Getúlio Vargas, UFAM. Tenho noções de perícia criminal, investigação forense e saúde estética. Atualmente estou graduando em análise e desenvolvimento de sistemas, ADS. Eu trago para vocês 3 artigos resumindo a essencialidade de cada um. Eles trazem o reflexo, que sentiram em prática, em campo prático, utilizando as técnicas de meditação, de reflexos, de ambientação como cenário de ecoturismo, seja ele em cachoeira, seja ele em caverna, gruta, seja ele em campo, ali junto à natureza, com fauna e flora. Em Presidente Figueiredo, nós temos ali cachoeiras que nos permite identificar, às vezes, a integração de socialidade, enquanto turistas regionais de cidade e municípios vizinhos, nacionalmente falando também, e estrangeiros. Os estrangeiros eles trazem ali uma vertente de escolha a pesca esportiva, tá? E como o Amazonas ele é situado ali em meio à floresta, em meio ao seu cenário fauna e flora, aos seus minerais, a água corrente, que fica em constante movimentação, em constante som. Então, ali naquele ambiente de cachoeira você tem o som, que já lhe ajuda muito, você tem a ambientação, o ar puro, você tem um contato com a energia ali, da sinergia da cachoeira, do atrito da água com a rocha, do atrito que a água traz consigo, para consigo em questão de resistência. Então, todo esse contexto a natureza nos proporciona. Espiritualidade e natureza é uma questão que já vem desde a antiguidade. Se lembrarmos ali nas formações de graduações na área da saúde, vocês vão entender que quando as pessoas adoeciam, era porque os deuses estavam com as suas revoltas, com as suas iras, e com isso gerava-se um desconforto, gerava-se afecções, chagas, enfim. E isso foi galgando ali processos de cura, de meditações, de reflexões, dos seus principais crentes e doutrinadores do aspecto de saúde. Aí quando a gente fala de espiritualidade e natureza, nós temos que deter das seguintes informações. São caráter sagrado, são elementos naturais. Entra aí o fogo, a água, a planta, pedras e cristais. E que eles se fazem presentes em rituais, práticas espirituais e cotidianas. São dimensões que compreendem aquelas dimensões apartadas, ou seja, é aquilo que a gente vê, que a gente toca e sente. Não é aquilo que está no obsoleto, no vazio, não é aquilo que está na nossa inexistência. Então, quando a gente fala em algo que pode sentir, em algo que pode palpar, tocar, aí você tem aquela troca de sinergia, principalmente com cristais, rochas que ficam dentro por exemplo, de água, dali das cachoeiras. Se você começar a pegar uma com a outra, você vai sentir uma sinergia. Por quê? Porque elas já estão ali em atrito, elas estão naquele fluido, naquele fluxo, e você vai compreender desse ponto o que é a interconexão com a natureza. Eu vou falar de uma experiência própria. Eu já fui diversas vezes em cachoeira, às vezes só, e outras acompanhado. E numa das vezes que eu fui acompanhado, eu senti ali numa das cachoeiras uma energia ascendendo pelas pernas. Uma energia como se fosse uma volta. Quando eu falo que
que quando se tem ali um ritual sagrado, né, quando se tem um ritual benéfico, pessoas que têm as suas sensibilidades, que têm as suas agucidades, que têm a sua conexão direta com os outros planos, com as outras estruturas elementares, as pessoas sentem, né? E não é loucura, não é isso foi um atrito de nervo periférico, de nervo ali, né, que está com alguma outra situação de afecção. Não é. Então isso gera assim um retorno, é a sua conexão com a natureza. Tem gente que se conecta com pedra, tem gente que se conecta com água, com fogo, com ar. Tem gente que se conecta com as essencialidades da natureza, óleos essenciais, com as árvores que têm as suas antes de extração, né, tem ali as árvores que têm as suas conexões com essas pessoas, então depende muito da sua afinidade. Tem pessoas que se protegem com os talismãs, vamos dizer assim, eles magnetizam, né? Eu acho que vocês já tiveram conhecimento daquelas pedras magnéticas, pedras de ônix, né? Pedras naturais mesmo, que você consegue se interconectar com os elementares. Então, pelo caráter sagrado dos elementos naturais, fogo, água, planta, pedra e cristal, eles se fazem presentes em rituais, práticas espirituais e também no uso cotidiano. A música, a aromaterapia, né, que são as essências e óleos essenciais, quando está concentrado ou não, tem que ter cuidado, porque alguns óleos essenciais eles trazem uns malefícios ao próprio organismo. Esse estudo Espiritualidade e Natureza, ele traz ali uma versão do Ilumina, que é um projeto que eles têm, né? Ele constatou em conjunto de práticas de espiritualidades marcadas pela evocação de um acesso ecológico, ou seja, eles adentraram no espaço ecológico com suas peculiaridades e acessórios, entrou aí vela, incenso, óleos essenciais, outras estruturas, que fizeram ele se internalizar de sentimentos e procedimentos, né, ecológicos que passaram a ser vistos, ou seja, a mediação religiosa na busca do sagrado. Eles foram em busca disso. Então, para você ir em busca disso, você precisa primeiro sentir o que você está querendo buscar. Né? Então, assim, se você for numa cachoeira, você vai somente para o banho? Ok, esse é o teu objetivo. Mas se você quer ir além do banho, você tem que se preparar espiritualmente, você tem que se preparar psicologicamente, mentalmente, né? E fisicamente. Você não vai chegar lá com as suas energias de impregnação do estresse. Não é assim que vai ter essa percepção. Você tem que se permitir, você tem que chegar ao ambiente, lembrando que os elementares eles sempre vão estar ali à disposição da natureza, então você tem que se permitir e permitir que o elementar se comunique com você. É como se fosse voltar para casa. Né? Então, a partir do exposto, constamos que se evidencia. Então, o estudo ele constou que teve essa espiritualidade marcada através dos aspectos ecológicos, de contato, então, com a natureza. Em busca do sagrado. Lembrando, reconectar-se com a natureza é em busca do sagrado. Independente de quem seja, do que creia, né? Sempre é isso. Aí, muitos dizem assim, nossa, me deu quando eu encostei numa pessoa, quando eu fui em um determinado espaço, me deu uma fome, né? Ali o chakra do plexo solar é o que mais se evidencia e também o coronário, né? O coronário, o terceiro olho, faríngeo, o plexo solar fica ali na região abaixo do plexo cardíaco, né? Cardíaco, que é o cardíaco, aí abaixo do cardíaco, né? Próximo ali um pouco antes da região umbilical, fica o plexo solar. Você sente uma necessidade de repor energias, de
queima, né? Por quê? Porque os pontos de chakra, eles ficam em constante movimentação, são fluxos, né? São fluxos. Então, assim, quando ele tem uma absorção dessa energia por alguns elementares não aceptivos socialmente, eles drenam. Então, quando eles drenam isso, você é como se fosse uma bateria nesse momento, né? Desajustadamente, você é como se fosse uma bateria. E quando está aberto, fechado, quando está aberto e fechado, sempre vai ter um descontrole. Aí o que vem a ser esse chakra? Muitos falam em chakra, né? Então, não é uma palavrinha avulsa que você encontra na internet. Se a gente for colocar no portal do periódico da CAPES, que são os produtos que oriundam-se de atividades de mestrado e pós-graduação em residências, que são fundamentados, né, por bolsa de pesquisa científica, nós temos mais de 1.000 produções. Dependendo ali de quem for o pesquisador, ele vai colocar as palavras-chave em determinados aspectos. Mas assim, se a gente for colocar a palavra-chave chakra, vai aparecer vários conteúdos nacionais e internacionais. Então você vê que não é um tema de conversa de esquina, né? Vulgarmente falando. É um tema de importância. É um tema de essencialidade e de necessidade para a saúde. Por quê? Porque quando uma pessoa entra doente dentro de um hospital, quando uma pessoa entra até no ambiente de trabalho, né? Quando se fala ali em mercado de trabalho, a pessoa sempre boceja, a pessoa sempre fica cansada, né? Muitos dizem assim, aquela pessoa está com verme, mas não. São obsessores, são elementares que se alimentam das suas sinergias, né? Da sua vitalidade. Então, é um tema de importância, de relevância, né, para a saúde, e isso não tem que ser óbvio, feito regularmente, com os padrões, senão você mesmo pode desalinhar o seu chakra. Como é que é isso, desalinhar os chakras? Vamos à frente. Já explico. Existem diversas técnicas, né? Yoga o significado, né, uma conceituação é controlar, é unir. O yoga ele vai mais te preparar o corpo fisicamente e mentalmente para poder você se concentrar e receber os aspectos espirituais e também reequilibrar sinergicamente falando. Então, o yoga é um termo de origem sankrista, uma língua presente na Índia, em especial na religião hinduísta. Yoga é um conceito, é uma filosofia que trabalha o corpo e a mente através de disciplinas tradicionais de quem a pratica. Então, o yoga tem diversos posicionamentos que vai lhe ajudar a entender esses aspectos de espiritualidade e preparar o seu corpo para reorganização sinérgica. Aí eu lhe trago alguns conceitos e várias possibilidades do que a meditação pode lhe proporcionar. São técnicas milenares. É uma tradição oriental, ou seja, vem da China, né, e Índia. Então, ali onde tem as principais e antigas tradicionais religiões, a medicina tradicional chinesa, as atividades complementares que hoje o SUS ele recepciona, né, as práticas complementares e integrativas em saúde, as PICs. Estudos científicos em portal de periódico da CAPES traz as palavras-chave, meditação 669, obras publicadas. Yoga é o que mais tem, 20.078, ou seja, mais de 20.000 produções em yoga. Aromaterapia ainda é algo no portal da CAPES, né, que foi o único que eu trouxe para vocês, para ver como realmente tem obras, como tem produções, como tem atividades, experiências. Tem 149, ou seja, ainda está na sensibilidade ali. Espiritualidade relacionada com esse contexto tem mais de 5.000 obras. Equilíbrio e natureza, 650. E chakra é uma palavra que está interconectada com todas, tem mais de 1.171. Cada um desses estudos, se você parar para ler, você vai identificar que eles trazem benefícios
como controle de ansiedade, reduz estresse, depressão e similaridades, auxilia no tratamento da hipertensão, em valores pressóricos. Quando você faz essas atividades de yoga, quando você faz, só de você sentar, de você estar sentado, se acalmar, respirar fundo, né? Até quando você está com aquela enxaqueca horrível, você senta, você para, você olha para o horizonte, você olha para o céu, você olha para um ponto estratégico, olha para uma árvore, olha para uma planta, você já ali está trocando uma responsabilidade ali, né? Uma resposta da sua interconexão com com os próprios elementares. Auxilia também em reduzir esforço cardiovascular. Óbvio, se eu estou reduzindo ali os valores, né, as bases daquele esforço cardiovascular, eu estou reduzindo os valores pressóricos. Né? Eu estou reduzindo ali a carga que chega e que sai do coração, também vai ali ao pulmão. Né? As pessoas às vezes ficam com dispneia forte por conta disso. Promove alívio de dores crônicas, melhora o sistema imunológico. Por exemplo, quando você diz assim, eu estou com estresse, você desenvolve o quê? O famoso vírus. Quase todas as, né, o mais popular conhecido assim, são aquelas bolhas, as vesículas, né, que são chamadas de vírus da herpes zoster. Quando a imunidade da pessoa está lá embaixo, se manifesta. É uma sinalização do organismo dizendo, ei, help, né, estou precisando de uma atenção. Estimula a memória, o aprendizado, a concentração e o raciocínio. Estimula também uma boa qualidade de sono, com diminuição de episódios ali de insônia, controle do estado de humor e emoções. Mas não é só sentar e meditar, você precisa realmente se conectar. Óbvio, se você estiver na sua residência, você precisa se conectar com alguns elementares, você precisa se apresentar de uma certa forma. Pode ser utilizado velas, pode ser utilizado sal grosso, pode ser utilizado incensos, pode ser utilizados aspectos da aromaterapia, como os óleos essenciais, pode ser utilizado sinos dos ventos, né, ou uns com aspectos de bambu, né, só que vai mudar a tonalidade do som, ou outros como cristais, puros cristais mesmos, ou outros de alumínio, né, mineral mesmo, ali que traz um outro bem mais delicado e fino som. Trazendo então o uso da vela, é mais principal nesse contexto a chama, né, o fogo. O fogo é um elementar. Então o fogo da vela ele representa a grande fonte de energia que transforma e revigora todas as matérias existentes no universo. Nas mortes tradicionais dos Venkis, nas mortes dos celtas, nas mortes dos hindus, entre outros, eles sempre faziam o ritual sagrado da passagem, que é queimar o corpo, né? Queimar a casca, queimar ali aquela estrutura que eles chamam, né? Muitos acreditavam que era a conexão ali com os deuses, então eles queimavam, preparavam o corpo, passavam os óleos essenciais, colocavam minerais, né? Algumas minerais, colocavam flores aromáticas, enfim, e realizavam a incineração, na nossa linguagem, a incineração do corpo. Quando acendemos uma vela, estamos então ativando uma energia que nos liga ao plano espiritual, estimulando a nossa alma, espírito, né? E enviando as nossas orações, as nossas preces, os nossos desejos, as nossas invocações, os nossos proferir, né, ali das palavras, a qual nos conecta nesse momento com as divindades, com os aspectos celestiais, com os aspectos de crenças e valores, né, que acreditamos em outros planos, em outros mundos, né, vamos falar assim, outros planos que você enxerga enquanto divindades. Aí eu trago uma questão. Na Bíblia, o uso da vela é o fogo, né? Na Bíblia,
que é um dos livros sagrados mundialmente conhecido, tem mais de 400 referenciações. Aí você vai dizer assim, tá, mas o fogo, mas não foi no fogo que, segundo a Bíblia, trouxe ali a fala de um Deus ali naquele momento no arbusto, que fez um aspecto de incinerar-se, né? Foi também em um dos tronos, foi em um dos altares que o fogo ali surgiu, incendiou-se, encandeceu-se, né? E dele saiu a fala de uma divindade. Dentre outros aspectos, o fogo ele aparece ali para renascer aqueles que pregavam, né, as informações sagradas. Então, assim, o fogo ele é realmente um elementar que te faz a conexão, né, com esse contexto. Mas tem que saber manusear o fogo. Né? Não é só acender e achar que vai... Não, você tem que se conectar. Não é também estar na beira de um fogão e dizer, estou fazendo a comida. Nesse momento você também está fazendo uma prática espiritual, você está fazendo ali um cozer. Né? Tem pessoas que se alimentam, por exemplo, vai no restaurante, não me deu bem essa comida. Quem será que está fazendo a comida? Entendeu? Quais são os aspectos dessa religião dessa pessoa? Quais são as práticas dessa pessoa? O que essa pessoa faz ali na hora? Se ela joga tudo, mistura, entendeu? Então a gente tem que entender essas peculiaridades também. Uso do incenso. Quando você for meditar, tem também que saber o tipo de incenso. Lembrando que os incensos eles trazem ali os aromas, as essências. Então o uso do incenso ele te traz uma conexão entre os planos. Não é se conectar. Não, ele já traz uma conexão porque quando você faz a queima, você libera, óbvio, a fumaça. Não é chegar ali numa árvore e fazer até um incêndio e achar que vai sair uma mão enorme, né? Vai passar uma cabeça ali de algum gigante, de alguma outra coisa. Não, não é isso. Lembrando, quando a gente fala em contexto de espiritualidade, nós estamos falando de energia. Sempre lembre disso. Energia. Não é matéria. Não é o que nós estamos aqui. Nós estamos matéria. Tá? É energia. Então, o ato de proferir ali, né, o ato de invocar com o uso do incenso, você faz ali uma preparação do ambiente, um equilíbrio daquela energia, porque está sofrendo ali uma alteração de matéria, né? Está tendo a queima. Isso acontece em muitas culturas e por isso eles estão presentes em diversos contextos, por exemplo, cerimônias religiosas, práticas espirituais e também em religiosidade no sentido, por exemplo, em velório fazem as queimas, né? Quando as pessoas estão fazendo a passagem, se desentrelaçando, quebrando o perispírito para poder o espírito ascender, enfim. Quando você está fazendo então a meditação, você está fazendo trocando ali um fluido, né, com o ambiente e fazendo a pureza desse ambiente. Ainda mais para aqueles que estão bem carregados. Parece que você está tocando num aparelho, naqueles aparelhos bem antigos com radiação. Né? Isso é o que nós chamamos de impregnação. É como se você tivesse com aquela sensação de febre, com aquela sensação de mal-estar. O termo é esse. Né? Quando o ambiente está impregnado, carregado, é isso. Agora, quando o ambiente ele está equilibrado, em paz, é como você entrasse em uma cachoeira, né? Entrasse no mar ali, você sente uma positividade, né? Você sente vida, né? Nesse contexto. Então o incenso ele está ligado com esse lado espiritual, mas nós temos que levar em consideração que na queima se libera micropartículas de essências, de óleos essenciais, de substâncias que podem mexer com seus aspectos neuro, né? E cada essência ele traz uma finalidade. O alecrim ele purifica o ambiente. A citronela ele também traz esse aspecto de purificar, mas ele também te conecta com os aspectos de religiosidade, espiritualidade. Em mim, por exemplo, quando eu acendo citronela, o chakra coronário fica
muito intenso, muita cefaleia, muita dor de cabeça. Então, assim, eu até evitei de comprar a citronela, porque além de conectar, né, aos planos de fauna, na verdade de flora, assim, por conta da natureza, que né, a citronela me conecta nesse plano. Então, me traz muitas recordações e lembranças dessa ambientação. O patchouli já é uma essência delicada, uma essência meiga, que é como se fosse um aspectos de, de infância, né? É algo delicado. O capim-limão, ele te dá uma esperteza, ele te dá uma sinergia. É que nem aqueles perfumes que lhe trazem atividade de dia a dia, né? Aqueles perfumes que te trazem uma questão de respirar, né? Como te dá ideias em ambientes de projetos, essências com capim-limão, essências cítricas é essencial, é ideal, né? Porque começa a mexer ali com as tuas ideias, com as tuas nossa, tive um insight, tive ali outras situações, é nesse contexto. A mirra, ela está presente numa das essências mais religiosas, que foi um dos presentes dos três deuses, né, dos três magos ali na Bíblia, ao menino, né, ali a vinda, né, daquele momento do que chamamos de Jesus no contexto da Bíblia. Foi a mirra, né? A mirra ela é uma conexão direta ali, a mirra te dá uma potencialidade. A arruda já é aquela situação, né? Olho gordo. É aquela situação, poxa, alguém deu uma olhada. É como se invocassem uma situação em você e aí você já acende mirra, né? Ou arruda. Então, tem essas situações. Você tem que escolher a sua melhor afinidade. Não pode acender um incenso e te despertar ali para uma raiva, para um desgosto, para um prejudicial ao teu momento, porque a meditação ela precisa, né? Eu comprei moxa e eu faço a moxa nos pontos sagrados, né? Nos chakras, e isso me ajuda, né? E também ajuda a equilibrar ali umas sensações de dores, desconfortos. Então, assim, às vezes quando eu percebo que os meus chakras estão desalinhados, por quê? Porque dá aspectos de fome, dá aspecto de esgotamento energético, dá aspectos de em umas palavras assim, né, quando os pacientes, não questão de paciente, mas assim, quando a gente ouve, né, num ambiente de saúde, a gente ouve em ambiente rituais de igreja, ai, me deram aquele quebranto, né, tô com uma moleza, uma fraqueza, tem alguma coisa assim sugando, então você tem que entender isso, é reequilibrar os seus chakras, tá? E na Bíblia, incenso, mirra, né, a queima em si aparece em 141 achados, né? Em frases e versículos. Interessante isso, né? E muitas pessoas acham que é besteira, né? Então, assim, se fosse besteira, não existiria, né? No sentido de vendas em farmácias, em drogarias, né? Então, não seria utilizado muito em práticas de cura através do espiritismo, através de espiritualidades, através de estudos das crenças. Então, é bom a gente refletir nesses pontos. Aromaterapia. Óleos essenciais. Trazem benefícios emocionais. A aromaterapia também oferece vantagens para o corpo físico. Alguns óleos essenciais possuem propriedades anti-inflamatórias, antissépticas e analgésicos, e dentre outras que podem lhe trazer dor, relaxamento, né, e alívio das dores musculares e articulações. Por exemplo, tem uns óleos essenciais que são de menta e eucalipto. Você sente um frescor. Tem uns óleos essenciais que são de cravo, por exemplo, quando eu passo um cravo, óleo essencial de cravo ou hidratante, alguma coisa assim, com a mistura de óleo essencial, você sente uma pigmentação, você sente um esquentar ali, né, uma reação daquela área. Na Bíblia isso aparece, essa menção, né, de óleo, aromaterapia,
nesse aspecto de aroma aparece 23 vezes. Assim, se quando a gente for ler esses pontos, eles relacionam-se em aspectos de saúde, relacionam-se em aspectos de crença, relacionam-se em aspectos de divindade, quando o divino está próximo, para preparar o corpo aos aspectos de divindade. Então, é nesses contextos que a gente tem que começar a preparar ali a mente, né, o conhecimento, para recepcionar essas informações, porque elas são de relevância. E o sal grosso? O sal grosso, quando você coloca na água, ele dilui, gera ali uma quebra. O sal grosso, em ambientes, ele faz ali a expulsão, faz a quebra, né, de partículas que estão... É uma alteração de energia. Íons e cátions são situações de controle, né? Os ânions, os cátions ali, eles são micropartículas, é aquilo que a gente não vê. Mas quando a gente sente algo impregnado, por exemplo, como eu falei, peças antigas, assim, quando fica bem irradiada, você precisa, né, neutralizar aquilo. Então você vai em busca de um mineral que tem essa potencialidade de ação. E você encontra isso no sal grosso. Tanto é que o sal na Bíblia aparece mais de 1.000 vezes nesses contextos. Então veja bem, esses elementares eles já apresentam-se desde as antiguidades em especiarias. Né? Interessante isso. E quando a gente fala em chakras, a gente fala do chakra coronário, né, que fica aqui na região do crânio. Nós falamos, eu vou apresentar todos eles a seguir, mas assim, quando a gente fala de cada um, a gente precisa ali relacionar o nome, né? E apresentam-se em 7 pontos, 7 centros de energia que nos proporcionam equilíbrio físico, emocional e espiritual. Eles proporcionam. Não quer dizer que eles vai ter um imã bem aqui, outro bem aqui na laringe, né? Um aqui não é questão disso. Não estou com o meu imã aqui, não é isso. O teu organismo ele sempre vai estar nesse fluxo, nessa vórtice, né? Só que você precisa ter os elementos também e no seu contexto hormonal, né, orgânico, em equilíbrio, para poder gerar esses aspectos. Eles estão distribuídos por toda a extensão da coluna vertebral, desde ali da região cervical até a parte da sacral. Eles são representados por vórtices. Depois eu vou explicar, coloquei uma imagem mais à frente que vai mostrar o que é vórtice, né? É como se fosse um lótus, uma flor de lótus, e a sinergia vai passando conectado no seu corpo, e ele vai fazendo os aspectos de vórtice por todo o seu organismo. Mas tem ali os pontos centrais, os pontos focais. Então, eles ficam em constante movimento. São 7 os principais aqui, né? Óbvio, nas mãos tem pequenos pontos também, nos pés, mas os centrais são esses 7, né? Então aí nós temos o chakra coronário, nós temos que fica na região da cabeça, o frontal também fica aqui na região da testa, que nós chamamos de terceiro olho. Nós temos aqui o chakra laríngeo, nós temos o chakra cardíaco, na região mesmo, na linha média, na linha mamária, vamos dizer assim. Nós temos o plexo, que fica logo ali próximo à região do abdômen, entre o apêndice tifoide aqui, né, que é próximo à região gástrica. Nós temos abaixo, perto da região umbilical, entre o chakra cardíaco e o chakra sacro, nós temos o plexo, que fica ali na região próxima eu já falei dele, né, que é a questão do apêndice tifoide. Entre ele fica o plexo, tem o plexo solar e o chakra sacro. Nós vamos perceber o chakra básico quando nós estivermos sentados
na posição, né, de meditação, e você vai ter os 7. O alinhamento deles, eles são, óbvio, eles vão sempre estar na mesma direção, mas você pode perceber que está em conexão com eles quando você colocar uma chama, não óbvio, uma chama, um fogo, mas você colocar um moxa ou então o próprio incenso. É como se você colocasse uma pedrinha colocasse um ímã, né? Nessa região aqui, você começa com um exemplo, né, para você identificar o que eu estou falando. Você coloca aqui na região frontal e você vai sentir uma sensação assim, como se tivesse, sabe, tentando dormir, né? Você vai sentir algo que está tentando ali tocar na sua matéria. Isso se chama a conexão já ali proveniente, né, dos elementares com a vórtice, né, em si. Mas como é que eu sei que eu estou nesse ponto? É isso que eu estou falando. Você vai sentir, sim, uma sensação imediata, principalmente na região do terceiro olho e na região coronária. Eu falo isso porque isso é experiência própria, né? Eu pratico às vezes em mim, não óbvio continuamente, porque senão fica muito exacerbado. E são pontos interessantes, tá? E no chakra plexo solar, tu tens ali nos aspectos de digestão, é quando eu falo, quando você sabe que tem alguma coisa se alimentando de você, né, o que a gente chama assim, é um encosto, é um obsessor, né, é um incubus, enfim, outra linguagem que o espiritismo, as outras práticas de religiões trazem, é quando a gente sente muita fome. Nossa, deu aquele horário ali. É uma diferenciação e um termo mais próximo de sensação que eu posso colocar em prática. É como se tu tivesse com fome. Só que fica constantemente. Mesmo você depois de ter se alimentado, fica aquilo constantemente lhe sugando. Então, é nesse contexto que os pontos desses chakras lhe representam. É o teu sinal de alerta. É o teu organismo dizendo, opa, tem alguma coisa com a minha bateria. Não que os pontos sejam a tua bateria, né? Mas a gente está falando de energia. Então é nesse contexto. Então aqui, essa é uma posição adequada. Você fica sentado, né? Coloca ali o seu indicador com o polegar. Mentaliza, tranquila, respira fundo. Pode estar tocando o que for lá fora, ou ali na cachoeira, tocando também aquelas músicas, enfim. Tente se desconectar. Fica no seu momento que você vai conseguir chegar ao seu ambiente de conexão espiritual. E as vórtices são isso. É isso aqui que eu estou mostrando a vocês, né, essa imagem à esquerda, que em uma visão didática representa aquela sensação de fome. É como se tivesse algo realmente se alimentando de você e você já fica agoniado ali. Nossa, tem alguma coisa acontecendo. Eu não consigo, estou inquieto. É nesse contexto. Então, vórtice é o elementar energia. Né? Lembrando, nós catabolizamos, nós fazemos energia, nós precisamos de alimentos. Né? Nós, quando estamos expostos ao sol, também nós estamos produzindo energia. Tem umas pessoas que fazem umas práticas, né, naturais de se alimentar de energia solar, só que realmente não é se alimentar 100% de energia solar, é uma terapia que eles fazem para purificar o organismo. Eles ficam de 15, um exemplo, né, 7, 15 dias só fazendo ingesta de água e algumas reduções alimentares para readaptar o seu organismo. É como se você fizesse uma terapia vegana, por exemplo, você deixasse de comer proteína, né? Carne vermelha, tipo de carne, só verduras, né? Legumes, hortaliças, enfim, somos veganos. É nesse contexto. E aqui apresento as minhas referências. Eu vou deixar alguns materiais, né, que desenvolveu-se. Eu fiz algumas consultas em sites conhecidos de notícias para aquisição ali das imagens, para aquisição de alguns conceitos. Mas se você realmente quer aprender isso, você precisa realmente se encontrar. Primeiro, você vai numa cachoeira, você encontra o seu ponto, né, de equilíbrio, o seu ponto-chave. Você senta, relaxa, você se encontra, você primeiro se permite estar nesse cenário.
Se você sentir essa energia, ótimo. Já é sinal de que você já está realmente num ambiente que pode, né, ser entendido como um ambiente sagrado, como um ambiente de relação com a natureza, com o ecoturismo, com a água, com as rochas, com os minerais, com os elementares, e você sente esse retorno a você. É como se a vida voltasse a você, como se algo que estivesse lhe faltando lhe complementasse. Entende? Já está me dando fome. Já tem alguma coisa passando por aqui. Então, quando você chega nesse ambiente, você pega a vela, você olha para um ponto fixo, pode até olhar ao sol, assim, não óbvio diretamente, mas em direção ao sol, você acende essa vela, respira, tranquiliza-se, né? Se tiver com muita dor de cabeça, se tiver ali com as enxaquecas, faz as eliminações urinárias fisiológicas antes. Aí, depois que você tiver se encontrado, aí vai no seu ponto específico de meditação e realiza ali as suas práticas. Não tem vergonha, porque muitas pessoas acham as pessoas estão fazendo aquele termo vulgar, né, de dizer, estão fazendo despacho, entre outras coisas. Mas não. Primeiro pense em você do que no outro. O outro nunca vai lhe beneficiar em algo, ele sempre vai lhe absorver. Existem pessoas que absorvem a sua sinergia e você realmente na hora percebe. Então, tem essas situações que a sociedade, né, quando você está em um supermercado, você está em um ambiente até na própria âmbito ali da cachoeira, você pode encontrar com alguma dessas pessoas, que são as suas aversões energéticas. Né? Você não pode ter contato com essas pessoas nesse ponto de desequilíbrio. Você primeiro precisa se repolarizar, reorganizar, né? Precisa se encontrar e aí você cria a sua barreira de defesa. Quando as vórtices é como se fosse flor de lótus, né? A energia, o fluxo, ele está constantemente passando entre você. Tem que quando você está fechado, você tem ali a sua retenção de energia. E óbvio você vai deixar as outras todas tensas. Então elas têm que estar em equilíbrio, né? E esses pontos de equilíbrio é que necessariamente precisam ser vistos, né? Primeiro você identifica o que eu falei. Coloca uma mocha não muito próximo, né, em torno de uns 8, 10 centímetros, vai aproximando, aí você vai identificar que tem opa, chegou no meu ponto. Chegou no meu ponto e é onde eu vou começar ali a me reequilibrar. Aí você faz movimentos circulatórios, né, movimentos de extensão, né? Você afasta e você se aproxima e vai fazendo esses movimentos. Rotaciona e aí você vai se identificando aonde está o seu ponto chave, o seu ponto de equilíbrio. Tá bom? Esse curso é óbvio que é como se fosse um relato de experiência, né? Daquilo que eu queria passar a vocês, apresentando primeiramente as temáticas do que vem a ser a meditação, que é realmente se encontrar com a espiritualidade, que é organizar aquilo que está dentro de você, tudo bagunçado. Tá? Primeiro eu preciso entender isso. Depois eu vou fazendo as buscas dos acessórios, que é utilizar minerais, óleos essenciais, utilizar velas aromáticas ou a própria vela em si e me conectar através da chama, né? E é isso, senhores. Eu fico muito honrado de poder colaborar ali com esse relato, né, de experiência, junto à programação do Congresso Amazônico de Enfermagem, né, a qual está sendo muito proveitoso, né, enquanto temas de participantes de órgãos que estão em campo, em atividade. E eu espero que esse relato de experiência, né, dessa apresentação, possa ser útil para você a encontrar aí, quem sabe, uma futura formação, uma futura busca do conhecimento, um futuro despertar, né? Nesse eixo, nesse nicho que nós chamamos de práticas integrativas e complementares em saúde, terapias alternativas e complementares, outras áreas, né? Por exemplo, tem a acupuntura, são medicinas tradicionais chinesa, enfim. É nesse contexto que você pode ir em busca, tá bom?
Deixo aqui meu recado, minha contribuição. Espero que tenha sido satisfatória. Eu espero que todos estejam em busca, né, do seu melhor. E lembre-se sempre, se você quer encontrar um caminho, você primeiro precisa saber que caminho é esse que quer encontrar, porque qualquer rua vai lhe levar a qualquer lugar, né? Então, é a minha mensagem que eu deixo de anexo a essa apresentação e desejo sucesso sempre.